O assunto de hoje é um dos suplementos mais populares, não só na nutrição esportiva, mas na nutrição como um todo. Eu vou falar tudo sobre o Whey Protein e também sobre outras fontes de proteína em pó. Começando pelo básico, o que é o Whey Protein? Bom, o whey é uma proteína derivada do soro do leite. Então, na fabricação do queijo, o leite é coalhado e ele se divide em duas partes, né? A coalhada e o soro. Desse soro é extraído o whey protein. Ele passa por uma filtragem e por um processo de secagem até se transformar no pó que a gente toma. É preciso muito soro para fazer o whey protein, então por isso que ele tem um alto valor agregado. E ele pode ser consumido só por quem faz musculação, crossfit ou levanta peso? A resposta é não, porque o whey nada mais é que uma fonte de proteínas, assim como ovo, carne, frango, queijo. E é por isso que eu disse no início do vídeo que ele se tornou popular além da nutrição esportiva, porque ele pode ser benéfico para qualquer pessoa que tenha necessidade de aumentar a sua ingestão de proteínas. Com isso, eu já aproveito o gancho para dizer também que ele não precisa obrigatoriamente ser consumido todos os dias. Se você bater a sua meta diária de proteínas com comida, você não precisa do whey. Mas a vantagem é que ele é uma forma fácil, prática e muito versátil de ingerir proteínas no dia a dia, né? E como ele tem uma rápida absorção e um perfil de aminoácidos bem completo, eu vou explicar isso melhor depois, ele ficou famoso por ser um bom suplemento para se consumir depois do treino, que é o momento onde os nossos músculos precisam de proteína para se recuperar. Agora vamos aos tipos de whey protein, porque como se não bastasse a infinidade de marcas para dificultar a sua escolha, tem também os diferentes tipos com diferentes valores, então eu vou explicar tudo aqui para você saber qual se encaixa melhor para você. Existe o whey concentrado, isolado e o hidrolisado. O concentrado é o tipo mais comum e barato de todos. Ele possui uma concentração de proteínas um pouco menor que os outros tipos e uma quantidade um pouco maior de lactose, de carboidratos e gordura. Para quem não tem nenhuma sensibilidade com o leite, ele é uma ótima opção, pode ser consumido sem problemas, inclusive é o tipo de whey que eu uso. O isolado passa por um processo de filtração maior que o concentrado e por isso ele tem uma concentração maior de proteínas. Ele também tem menos lactose, carboidratos, gordura e por isso é menos calórico. Por ser mais puro, a velocidade de absorção do whey isolado dentro do nosso organismo é maior que o concentrado e por todos esses motivos ele também acaba sendo mais caro. Ele é indicado para quem tem intolerância à lactose, já que tem bem menos lactose na composição. Já o hidrolisado passa por um processo chamado hidrólise, onde as proteínas são quebradas em peptídeos, que são moléculas ainda menores e por isso são absorvidas ainda mais rápido que o whey isolado, sendo indicado para quem tem problemas com a quebra e a digestão da proteína. E como vocês devem imaginar, ele é mais caro que o whey concentrado e que o isolado. E agora um tópico bem importante. O que você deve levar em consideração na hora de escolher um whey? Existem 4 coisas importantíssimas para você analisar, começando pela lista de ingredientes. Como qualquer outro produto que você vai comprar, você deve analisar os ingredientes e optar pelos que são clean label, ou seja, que tem uma composição mais limpa e com o menor número possível de aditivos químicos e artificiais. Em um dos primeiros vídeos aqui do canal, eu ensino a analisar a lista de ingredientes dos alimentos, então se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Depois, temos que prestar atenção na concentração de proteínas desse whey, que deve ficar entre 70% e 80%. Quanto maior esse número, quanto maior essa concentração, melhor. Ou seja, em uma porção de whey, que geralmente é de 30 gramas, deve ter entre 20 e 25 gramas de proteína. Menos que 20 gramas já significa que talvez tenha muito carboidrato e outros ingredientes em maior quantidade além do soro do leite. O terceiro item que você deve analisar é a proporção de aminoácidos essenciais, principalmente os BCAAs. Mas o que são os aminoácidos, né? Para que eles servem? Bom, os aminoácidos são simplesmente a matéria-prima que forma as proteínas, como se fossem os tijolinhos das proteínas. E eles são importantes para diversas funções dentro do nosso corpo, entre elas a síntese proteica, a construção e a recuperação dos nossos músculos. Eles são divididos em 2 grupos, os essenciais e os não essenciais. Os não essenciais já são produzidos pelo nosso organismo e os essenciais não, por isso é essencial ingerir através da alimentação ou de suplementação. Geralmente está escrito na embalagem tantas gramas de proteína por porção e tantas gramas de BCA, então é fácil de identificar. Uma boa quantidade de BCAAs por porção é de aproximadamente 5 gramas.
E o último item a ser analisado é especialmente importante para quem precisa controlar a ingestão de calorias, que é analisar a quantidade de carboidratos. Um bom whey geralmente tem uma quantidade bem baixa de carboidratos, entre 3 e 5 gramas na porção. Tomem cuidado com alguns produtos que podem ser confundidos com whey, mas que na verdade são hipercalóricos, suplemento para quem precisa ganhar peso. Pode ser que tenha uma boa quantidade de proteínas, mas também vai ter muito carboidrato e, consequentemente, muitas calorias. E aí, por isso, eu reforço a importância de saber analisar os rótulos. Ó, eu trouxe aqui para analisar junto com vocês as informações nutricionais de um bom whey e de um hipercalórico para vocês conseguirem visualizar a diferença. Essa é a tabela nutricional e a lista de ingredientes de um whey que eu considero bom. Então, a gente vê que ele tem 127 calorias em uma porção de 30 gramas, 4 gramas de carboidrato, 4,2, e 23 gramas de proteína. Ele também tem 5,4 gramas de aminoácidos. Aqui não está a tabela completa porque ela é muito extensa, mas aqui estão todos os aminoácidos que contém nesse whey. E aqui a gente tem a tabela nutricional e a lista de ingredientes de um hipercalórico. A gente já consegue ver de cara o salto em relação às calorias, né? 437 calorias em uma porção. Enquanto o whey que eu mostrei para vocês, a porção era de 30 gramas, aqui a porção é de 120, ou seja, 4 vezes mais. Você pode até se surpreender vendo na embalagem que possui 30 gramas de proteína por porção, mas você vai precisar de 4 vezes mais produto para atingir essa quantidade de proteínas. E aí, olha aqui os carboidratos, 74 gramas de carboidratos na porção. Na lista de ingredientes, a gente já consegue perceber que o primeiro ingrediente é maltodextrina, que nada mais é do que um carboidrato, um açúcar, e ela está em maior quantidade porque é o primeiro ingrediente. E agora que você já sabe o que é o whey, quais são os tipos, como escolher um bom whey, nada mais justo do que a gente falar sobre outras fontes de proteína para quem não pode consumir o leite, né? Seja por intolerância à lactose, alergia à proteína do leite ou para quem segue uma dieta vegana. Em relação à intolerância à lactose, dependendo do nível de intolerância, a pessoa consegue consumir o whey isolado ou hidrolisado, mas dependendo do nível, ela vai ter que recorrer a uma outra fonte de proteína. Hoje em dia temos vários tipos de proteínas vegetais, geralmente derivadas da ervilha, do arroz, lentilha, girassol, entre outros grãos, e também o beef protein, que é a proteína em pó derivada da carne bovina. E por fim, vamos falar sobre quando e como consumir o whey, que também é uma dúvida bem recorrente. Como eu falei lá no início, o whey nada mais é que uma fonte de proteínas e ele é bem-vindo para te ajudar a bater a meta de ingestão de proteínas. Não é ideal que ele substitua refeições, porque a comida de verdade sempre vai ser mais completa em questão de nutrientes. Mas claro que de vez em quando não tem problemas, como em momentos de correria, por exemplo, onde você não tem tempo para preparar uma refeição completa, ou uma excelente opção é complementar a sua refeição com whey protein ou com outro tipo de proteína em pó. Então, um exemplo bem clássico é o café da manhã, onde você pode, por exemplo, comer pão com ovos e inserir o whey ou num bowl de iogurte com frutas ou no seu café. Ou quem sabe fazer uma panqueca, onde vai ovo, banana, whey, aveia, e aí sim ela se torna uma refeição um pouco mais completa. Bom, e quanto que eu posso consumir de whey por dia, né? Vamos lá. Considerando que o ideal, claro que aqui eu vou dar uma média, porque a quantidade de proteínas que uma pessoa deve consumir por dia varia de acordo com diversos fatores, mas vamos considerar que um adulto saudável e que faz atividade física, que é ativo, deve consumir entre 1,4 e 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, um exemplo, um adulto de 70 quilos saudável que faz atividade física deve consumir no mínimo 100 gramas de proteína por dia. Então, dentro dessa quantidade total de proteínas, o ideal é que você não ultrapasse uma dose de whey por dia e sim consuma também outros alimentos que contenham proteína. Ajudei a tirar as suas dúvidas sobre o whey protein? Espero que sim. E agora que você já sabe tudo sobre o whey, bora comprar um whey de qualidade e consumir bastante proteína.